Mateus capítulo 24, no versículo 3, que diz assim, ó: quando é que vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se assentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim do mundo? Jesus disse-lhes: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são o Messias, porque querem desviar a muitas pessoas. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isso não é o sinal da minha volta. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremoto em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então serão torturados e mortos, odiados no mundo todo porque são meus. E muitos de vocês cairão novamente no pecado, e trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas que desviarão a muitos. O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim será salvo. E a boa nova do reino será pregada pelo mundo inteiro, para que todas as nações ouçam, e depois virá o fim. Eu quero falar sobre essa palavra aqui, uma palavra que Jesus, dialogando com os discípulos, perguntaram para ele qual que é os sinais, quais que são os sinais que mostram que a tua vinda. Então veja bem, a Bíblia explica que ninguém sabe a hora e o momento que Jesus vai voltar, mas que ele vai voltar, vai estar escrito na palavra. Então, quando nós acreditamos, cremos em Jesus Cristo, nós estamos dando crédito para o que está escrito na Bíblia. Isso é eu creio em Jesus. Então a Bíblia relata que Jesus vai voltar um dia e vai buscar aquelas pessoas que acreditam nele. Tanto é que ele falou aqui, o próprio Jesus falou aqui, aquele que ficar firme, perseverar até o fim, ele vai ter salvação. Então quando ele fala isso, ele falou, aquela pessoa que ficar firme, buscando a presença dele, vivendo a palavra dele, vai ser resgatado, vai ser salvo quando ele voltar. Então ele falou de alguns sinais que mostrariam que estava próximo. Então ninguém sabe o momento exato, mas os sinais vão mostrar, então, se está próximo a vinda de Jesus ou não. Então, os discípulos perguntaram quais são os sinais. Aí Jesus começou a relatar alguns sinais. Ele falou aqui que iam surgir falsos profetas, falsas religiões. O que é uma falsa religião? É aquilo que não é baseado na palavra de Deus. Qualquer religião que surge que não é baseada na palavra de Deus é falsa, porque toda a verdade é o Evangelho de Jesus, toda a verdade está na palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que sempre confrontar aquilo que nós ouvimos, ou aprendemos com a palavra de Deus. Se tem na palavra de Deus, aquilo ali é a verdade, senão, seja, o Paulo disse, aquilo que não for da palavra seja amaldiçoado. Mas uma passagem interessante que mostra aqui, fala aqui que nos últimos tempos, fala que o amor de muitos ia se esfriar, fala aqui que uns iam odiar os outros. Então nós estamos num tempo onde é cada um para si,
e o ódio ele campeia por todos os lados. É muito comum, né, você falar com alguém que não gosta do seu vizinho, do seu amigo, né? Aqui fala que o amor e se esfriar por pouca coisa, as pessoas botam as outras pessoas fora, né? Então, é importante você entender isso. Então, tudo que eu relatei aqui, né, está acontecendo hoje. Se você for analisar, pegar a palavra e começar a analisar, né, realmente as coisas estão acontecendo. E Jesus falou assim, que esses seriam os sinais, né? Haveria guerra em alguns lugares, terremotos, né? Iam surgir então falsos profetas, falsos homens que se dizem de Deus, né? Então, e aqui fala também onde muitos iam abandonar também a fé. Pessoas iam deixar de crer em Jesus Cristo e iam se esfriar e iam se afastar. Agora Jesus falou no final uma coisa interessante aqui. Aquela pessoa que perseverar na minha palavra, aquela pessoa que der ouvido e crê em mim, ele vai ser salvo. Então por isso que a perseverança daquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo é o que vai levar ela à salvação. Essa perseverança vai levar ela à vida eterna. Porque ele falou aqui que, inclusive, muitos da fé, muitas pessoas que são da fé iam ser perseguidos por crer em Jesus Cristo. Então, muitas pessoas vão ser perseguidas. Por isso que ele falou que então aquele que fica firme, ainda que haja perseguição, desafios, eu vou salvar essas pessoas. Então, o que eu estou falando aqui nessa manhã é algo muito sério. Algo muito sério. Então, fala que então Jesus um dia ele vai voltar. Então quando Noé construiu aquela arca, né? Quem conhece a história aí de Noé, né? Fala que ele construiu a arca. E Deus falou assim, ó, constrói uma arca que eu vou terminar o mundo em água. Falou que levou quase 100 anos. Ele levou quase 100 anos construindo aquela arca. E Deus falou para ele assim, tu fala para as pessoas que eu vou mandar um dilúvio, aquele que entrar na arca vai ser livre da morte, aquele que não entrar vai se perder. E fala que ninguém deu ouvido a Noé. Talvez chamavam ele que estava louco, que mundo terminar em água, nada. E aconteceu. Fala que choveu, encheu toda a terra de água. Foi salvo só o Noé e a família dele. Então hoje é da mesma forma. Da mesma forma, nós estamos falando que Jesus vai voltar porque ele relatou isso. A Bíblia relata isso. Então nós nos envolvemos com tantas coisas que surgem neste mundo. E os nossos olhos estão muitas vezes longe de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar vai ser num abrir e piscar de olhos. Então por isso nós temos que estar atentos a buscar a presença de Deus, para nós não perdermos a salvação da nossa alma. Então você pode viver eternamente com Cristo, ou eternamente no lago de fogo, onde está escrito lá em Apocalipse. As pessoas que não creem em Jesus Cristo vão ser lançadas num lago de fogo. Então, e essa decisão tem que ser agora, enquanto nós temos aqui nessa terra. Optar por buscar Cristo, optar por obedecer a palavra, por buscar a presença dele. Talvez eu estou falando para você que nunca teve contato com a palavra de Deus. Se volta para Deus, porque ele quer salvar a tua alma. Então a herança daquela pessoa que não acredita em Jesus Cristo é de sofrimento e dor. Então eu vou deixar essa palavra para você nessa manhã. A Bíblia relata e declara que Jesus um dia vai voltar e vai buscar os seus, aqueles que crêem nele. Quando eu falo crer em Jesus, não é religião, é crer na palavra dele, dar crédito para a palavra dele, se voltar para ele. Essas pessoas é que vão ser salvas. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te invoco, meu Pai, agora clamando por essa pessoa, meu Pai, que está angustiada neste momento, Senhor. Que o teu poder, meu Deus, venha ser grande para tirar essa angústia, essa opressão, ó Deus, que está sobre a vida dessa pessoa.
teu poder, meu Pai, venha ser grande, Senhor, para tirar todo o desânimo, todo o cansaço físico, toda a enfermidade. Porque, Deus, onde há a tua presença, as forças contrárias, elas não podem resistir à tua presença. Que todo mal, toda a opressão seja banido, venha soltar a vida dessa pessoa. Eu declaro essa pessoa livre, totalmente livre das amarras, de todo mal, de toda comida consagrada, toda maldição, todo mal bata em retirada da vida dessa pessoa. E que o Senhor, meu Deus, venha abençoá-la, dar forças a ela, meu Pai, para ela se voltar para Ti. Coloca uma unção grande, Deus, sobre esta água. Quando essa pessoa beber, o Senhor venha dar ânimo, um ânimo novo. O Senhor venha dar forças para ela se voltar para Ti, meu Pai. Para que ela venha entender que ela precisa da Tua presença, ela precisa da eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.